O corpo de Golias ainda estava no chão quando a poeira começou a mudar de dono. Por 40 dias aquele vale aprendera a respirar no ritmo do escárnio. De manhã, o gigante descia. À tarde, o mesmo peso pairava sobre o acampamento de Israel. Sua voz atravessava o campo como se o medo tivesse encontrado garganta, armadura e nome. Então, em um só instante, a rotina se partiu. Uma pedra, um passo adiante, um impacto seco na testa, e o homem que fazia 2 exércitos tremerem caiu de rosto na terra que pisara com arrogância. O vale voltou a respirar. Israel correu. Os filisteus se dispersaram. O grito coletivo, que minutos antes não existia, rompeu de uma vez. É fácil lembrar a corrida. É fácil lembrar a funda. Também é fácil lembrar a cabeça erguida depois. O troféu de guerra que fez homens tímidos acreditarem de novo no próprio braço. Só que a Escritura, quando segue andando, não deixa o leitor viver de um único triunfo. Ela não trata Golias como um monstro solto, surgido de repente, abatido de uma vez por todas, e então encerrado como uma história boa demais para exigir continuação. Havia mais. Os livros de Samuel e Crônicas guardam a memória de outros gigantes ligados a Gate, cidade filisteia que ainda conservaria homens dessa mesma estatura temida. Um deles se chama Isbi-Benob, outro Saif, ou Saif, em outra forma do nome. Outro aparece em Crônicas como Lami, irmão de Golias, morto por Elanan. Outro surge sem nome próprio, marcado por um detalhe que o texto não esquece: 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. E o texto os reúne como descendentes de Rafa, ou nascidos do gigante. Por isso muita gente fala nos 5 de Gate, Golias e outros 4 ligados à mesma casa de terror. A tradição popular gosta de correr mais depressa do que o texto. Ela fecha lacunas, amarra parentescos, transforma possibilidades em certeza. O texto sagrado anda com outro passo. Ele não entrega curiosidade para divertir. Ele conserva memória para instruir. O que ele deixa claro basta para o peso da história. O homem que Davi matou no vale não era um acidente. Ele fazia parte de uma continuidade. Havia um fio de violência grande demais, antigo demais, entranhado demais naquela terra. E esse fio não começa em Gate. Também não começa em Saul, nem em Davi, nem nas guerras entre Israel e Filístia. Quando Davi correu vale abaixo, havia mais em jogo do que a honra de um exército ou o futuro de um jovem pastor. O conflito já vinha sendo preparado desde a primeira promessa pronunciada em um mundo recém-ferido. O campo de batalha de Elá é importante, mas ele não é o primeiro palco. Antes do bronze, antes do ferro, antes das cidades muradas de Canaã, houve um jardim, uma palavra de juízo e uma sentença que soou como promessa dentro do desastre. Quem lê as guerras de Davi sem ouvir esse eco pode admirar coragem e perder profundidade. Quem transforma todo esse tema em lenda sem freio perde o que é ainda mais grave. A Bíblia não está colecionando criaturas estranhas. Ela está narrando o esforço contínuo da violência humana e da rebelião contra Deus para ocupar espaço, espalhar temor e pressionar a linha da promessa. Golias caiu. O problema não caiu inteiro com ele, e é por isso que a história precisa voltar ao começo.
A primeira palavra contra a serpente. A Bíblia não demora a mostrar que o mal fala cedo. Ele fala no jardim por meio da serpente, fala no coração de Caim antes do sangue tocar o chão, fala na terra quando a violência cresce, fala em Faraó quando os meninos hebreus se tornam ameaça, fala em Saul quando a presença de Davi lhe corrói a paz. Em cada estação, a voz muda de forma. O impulso, não. Depois da queda, quando o homem e a mulher já conhecem vergonha, fuga e acusação, Deus dirige à serpente palavras que não pertencem apenas àquele momento. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A frase não elimina de imediato a dor, nem apaga a expulsão do jardim, nem devolve o fruto ao galho. Ela faz outra coisa. Ela planta no meio do juízo uma linha de futuro. O mal não possuirá o campo sem resistência. Haverá conflito, haverá ferida, haverá também esmagamento. Essa promessa não entrega um calendário, entrega um rumo. Desde então, a narrativa bíblica aprende a reconhecer pressões sobre essa linha. Nem toda oposição assume o mesmo peso, e nem toda leitura simbólica é igualmente segura. Ainda assim, o próprio texto ensina o leitor a perceber que existe uma história da promessa correndo por dentro das histórias humanas. A descendência de Abraão importa. A preservação de Israel importa. A terra prometida importa. O nascimento de um rei segundo o coração de Deus importa. Depois, a esperança messiânica importa ainda mais. Não porque Deus seja frágil e possa ser derrotado, mas porque sua fidelidade se manifesta dentro do tempo, da história, das escolhas humanas e dos confrontos reais. É por isso que os inimigos de Israel nunca são somente um problema militar. Às vezes são fome, às vezes são ídolos, às vezes são reis cruéis, às vezes são cidades fortificadas, às vezes são homens cuja altura desorganiza os olhos antes de atingir o corpo. O medo, em toda época, tenta provar que a promessa foi mal calculada. E aqui convém andar devagar. Nem todo gigante na Bíblia é chamado de Nefilim. Nem toda referência antiga pode ser comprimida numa fórmula simples. Há passagens onde aparecem os Nefilins. Há outras em que surgem os Anaquins, os reféns, os homens de grande estatura. As ligações entre esses grupos são discutidas. Certas tradições leem uma continuidade mais direta, outras mantêm distinções e cautela. O texto bíblico, porém, permite uma percepção firme. Em pontos decisivos da história da promessa, Israel encontra diante de si homens e povos cuja grandeza física intensifica a velha disputa entre confiança em Deus e rendição ao pavor. Isso importa porque a serpente quase nunca pede adoração explícita no começo. Ela prefere deslocar a confiança. No Éden, bastou uma palavra enviesada. No deserto, bastou o pão faltar por 1 hora. Em Canaã, bastou que alguns homens voltassem dizendo: nós nos vimos como gafanhotos. Fique um instante junto dessa frase. Ela não descreve o tamanho dos inimigos apenas. Ela descreve a diminuição interior do povo. Antes que um gigante toque uma espada, ele já pode ter reduzido o adversário por dentro. Por isso, a primeira palavra contra a serpente
precisa ser lembrada no Vale de Elá. Davi não entra ali inventando coragem do nada. Ele entra dentro de uma história mais antiga do que Saul, mais funda do que a batalha, mais persistente do que os gritos do filisteu. Quando o jovem pastor desce ao vale, a Escritura já ensinou o leitor a discernir esse padrão. Onde a promessa avança, a oposição se adensa. Onde Deus marca um povo para si, algo se levanta para intimidar, corromper ou interromper. A cabeça que cairá em Elá não é a primeira ameaça à promessa. Também não será a última. Quando a terra se encheu de violência, antes de existir Israel, antes de Abraão deixar sua terra, antes de qualquer fronteira em Canaã, Gênesis oferece um daqueles trechos que o leitor sério não domina com leviandade. O capítulo 6 chega como um céu escurecendo. Os homens se multiplicam sobre a face da terra. As filhas dos homens são vistas pelos filhos de Deus. Há união, há transgressão, há um julgamento de Deus se aproximando. E, no meio dessa cena, o texto menciona os Néfilins, os valentes, homens de renome. Muitos intérpretes antigos e modernos entendem os filhos de Deus como seres angelicais caídos. Outros defendem que a expressão se refere a uma linhagem humana poderosa ou piedosa que se mistura de forma corrupta. A discussão é antiga e séria. O capítulo comporta cautela. Quem promete resolver tudo em poucas linhas, geralmente simplifica o que a própria Escritura deixou solene. Mas há um ponto que o texto não deixa nebuloso. A terra se encheu de violência. Esse é o centro moral do capítulo. Seja qual for o mecanismo exato dessa corrupção, o resultado é exposto sem disfarce. A humanidade se entregou a um caminho torcido, e Deus viu que toda a imaginação do coração se inclinava continuamente para o mal. A criação, que saíra boa das mãos do Criador, agora geme debaixo de uma espécie de desfiguração coletiva. O problema não está numa curiosidade biológica em si mesma, está no avanço da violência, da perversão da ordem e da afronta à vontade de Deus. Noé aparece nesse mundo como um homem que anda com Deus. O texto o chama íntegro entre os de sua geração. Isso não significa isolamento mágico, como se ele vivesse fora da história. Significa fidelidade em meio à contaminação geral. Quando as águas são anunciadas, não se trata de um capricho divino, e sim de juízo contra uma terra que se tornou pesada de sangue, orgulho e desvio. E então as águas vêm, a arca flutua, o mundo antigo afunda. Aquilo que parecia invencível desaparece sem disputa. Não há guerreiro bastante grande quando o abismo se abre sob a voz do Criador. A narrativa poderia terminar aí, com a violência submersa para sempre, o mal reprimido, a criação reiniciada em paz duradoura. Só que Gênesis conhece o coração humano melhor do que qualquer idealismo. O dilúvio não inaugura um povo impecável. Ele preserva a linha humana por meio de uma família salva, mas o pecado reaparece logo adiante. Noé planta, bebe, se expõe. Cam age de modo vergonhoso. Babel surge depois. A soberba volta a subir em forma de cidade e torre. E, mais tarde, em outros livros, voltam a aparecer homens cuja estatura e reputação reabrem memórias que pareciam afogadas.
Alguns leitores concluem que a antiga rebelião de Gênesis 6, de algum modo, irrompeu novamente. Outros preferem dizer apenas que o mundo pós-diluviano ainda produziu povos gigantescos, sem afirmar o mesmo mecanismo. A Escritura não entrega todos os elos com a nitidez que a curiosidade moderna exige. Convém não falar além dela. Ainda assim, convém não falar menos. Quando Números, Deuteronômio, Josué e Samuel descrevem homens enormes, cidades associadas a gigantes e um povo paralisado diante deles, o eco de Gênesis volta. O problema não é a altura por si só. O problema é que a violência antiga ainda busca trono, nome e território. Ela muda de século e conserva o impulso de dominar a terra como se Deus nunca a tivesse reclamado para si. A Bíblia não conta isso para satisfazer gosto por mistério. Ela conta para mostrar que o dilúvio não foi um simples reinício administrativo. Foi juízo real sobre corrupção real. E quando ecos dessa corrupção voltam à superfície da história, o leitor deve reconhecer a gravidade. As águas baixaram. O coração humano, sem a graça de Deus, não se tornou leve. Hebrom, Passa, Gate. Quando Israel se aproxima da terra prometida, o problema dos gigantes deixa de ser lembrança distante e se torna obstáculo geográfico. A promessa feita a Abraão pisa o chão de Canaã e encontra ali não apenas povos numerosos, altares estranhos e cidades fortificadas, mas também nomes que pesam como rocha na memória bíblica: Anaquins, reféns, homens de grande estatura. Hebrom guarda uma sombra antiga. Ali se fala de Arba, associado aos Anaquins. O próprio nome Kiriat Arba preserva essa ligação. Mais tarde, Josué expulsará Anaquins das montanhas, de Hebrom, Debir e Anabi. O texto acrescenta um detalhe decisivo. Alguns permaneceram em Gaza, Gate e Asdod. Essa observação parece pequena até que os livros seguintes a recolhem e a fazem latejar. Gate voltará à cena, e quando voltar, não virá vazia. Ao norte, outro nome sobe do texto como uma muralha em pé: Og, rei de Bazã. Deuteronômio menciona sua cama de ferro, medindo 9 côvados de comprimento e 4 de largura, segundo o côvado comum. O texto não está construindo fantasia, está registrando impacto. Israel não enfrentou somente reis politicamente fortes, enfrentou também figuras cuja presença material ampliava o assombro natural da guerra. A cama de Og funciona quase como testemunha muda de que havia, naquela terra, homens cuja escala escapava ao ordinário. Isso importa porque a promessa de Deus não foi dada para um terreno desocupado. A terra prometida estava tomada por forças que pareciam dizer, com muralhas, com exércitos e às vezes com corpos enormes: aqui vocês não entram. O dom de Deus encontraria resistência visível em cada colina. Canaã, portanto, não é só um mapa, é um campo de prova. Ali se revelará se Israel entra como povo que se alimenta da palavra de Deus ou como povo que calcula tudo pelo tamanho do inimigo. E, entre os pontos em que a memória dos gigantes persiste, Gate se destaca com sobriedade ameaçadora. Josué já havia dito que alguns Anaquins restaram ali, séculos depois,
De Gate saem Golias e outros gigantes ligados a essa mesma memória de grandeza hostil. A linha não precisa ser desenhada com excesso de fantasia para ser impressionante. O texto já faz o suficiente. Ele põe sobrevivência, território e confronto em sequência. O que não foi inteiramente varrido em uma geração reaparece adiante, aguardando outro encontro. Vale a pena permanecer aqui por um momento, entre Hebron, Bazã e Gate. Esse corredor de nomes ensina algo sobre o modo como o mal trabalha na história bíblica. Ele não se contenta em existir abstratamente, ele ocupa lugar, ele se instala, ele ganha cidade, leito, família, reputação. Ele quer que a promessa pareça impraticável no espaço real dos homens. Ao mesmo tempo, a fidelidade de Deus também ocupa lugar. Abraão andou por essa terra. Moisés a viu de longe. Josué pisou nela. Caleb reclamou Hebron em idade avançada. Davi pisaria o vale de Elá. A promessa não paira acima do chão. Ela precisa atravessar o chão. Por isso, a presença dos gigantes em Canaã tem peso teológico. Eles não são somente adversários fortes em batalhas isoladas. Sua localização os torna sinais de uma resistência concentrada em território destinado à herança do povo de Deus. Em certos pontos, a terra prometida parecia guardada pelo exagero do medo, e o medo gosta de sentinelas altas. Quando mais tarde os filisteus exibirem seu campeão de Gate, não será apenas um guerreiro falando, será uma cidade preservando uma velha memória de intimidação. Será um tipo de ameaça reaparecendo onde Josué já havia deixado aviso. Alguns ficaram sim. Ficaram para serem enfrentados em outra hora, gafanhotos em seus próprios olhos. Antes de Davi aprender a mirar o vale, Israel já havia aprendido a se diminuir. Moisés enviou homens para espiar a terra. Eles voltaram com um cacho de uvas tão pesado que 2 precisaram carregá-lo numa vara. A terra era boa. Corria leite e mel, como Deus dissera. O problema, aos olhos de 10 deles, estava sentado em cada muralha e andando em cada planície. Vimos ali os Néfilins, dizem eles na narrativa de Números, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Essa é uma das frases mais tristes do caminho de Israel, não porque descreva gigantes. A tristeza está em outra parte. O povo que atravessara o mar, agora mede a terra somente pela altura dos seus ocupantes. O povo que comeu pão do céu aprende a falar como se a promessa precisasse antes passar pela aprovação do medo. Deus havia dito: eu vos darei. Os 10 espiões retornam dizendo, em essência: eles são grandes demais. Caleb interrompe. Josué rasga as vestes. Os 2 não fingem que a terra está vazia, nem negam muralhas, nem reduzem a estatura dos povos. Eles apenas se recusam a concluir a história a partir daquilo que os olhos, sozinhos, conseguem calcular. Fé, aqui, não é negação do perigo, é recusa em conceder ao perigo o direito de ser a voz final. Mas o povo prefere outra música. Chora, murmura, fala em voltar ao Egito. E o resultado entra para a memória de Israel como disciplina longa. 40 anos de deserto. Veja como a ameaça já venceu, mesmo sem batalha.
Nenhum gigante precisou descer contra Israel naquele dia. Bastou que alguns homens voltassem carregando imagens ampliadas do inimigo e imagens reduzidas de si mesmos. O medo é hábil nisso. Ele não mente sempre com invenções completas. Muitas vezes, ele usa dados reais e lhes entrega interpretação idólatra. Sim, havia gigantes. Sim, havia cidades fortes. Sim, havia risco. O erro mortal não foi observar isso. O erro foi tratar a promessa de Deus como detalhe secundário. Há leitores que se aproximam de Golias como se o principal contraste fosse entre coragem natural e covardia natural. O texto bíblico é mais severo e mais profundo. O contraste verdadeiro está entre duas maneiras de ver. Uma vê muralhas, números, bronze, altura e conclui derrota. A outra vê as mesmas coisas, mas se lembra do nome do Senhor. Esse capítulo da história de Israel é indispensável porque prepara o vale de Elá. Quando Golias avança décadas depois, o problema não é apenas a presença de um homem alto. O problema é que Israel já conhece, em sua própria memória, o hábito de recuar diante da grandeza humana. O exército de Saul não treme no vazio, treme dentro de um padrão antigo. Em toda geração, a pergunta volta: o que define o tamanho real de uma ameaça? Sua aparência imediata? Seu volume de força? Ou a presença de Deus junto do povo que ele chamou? A narrativa não responde com abstração. Ela responde com deserto, com demora e com vergonha pública. O medo, quando se torna linguagem dominante, custa anos. Há um tipo de derrota que já aconteceu antes da espada sair da bainha. Os gigantes sabiam disso. Golias sabia disso. E Davi, quando chegou ao vale, também sabia. 40 manhãs. O número não é casual. 40 dias de desafio, como se o vale inteiro tivesse sido transformado em um deserto condensado. Israel ali, os filisteus ali, e entre os dois, um homem de Gate, que parecia ter sido talhado para ocupar mais espaço do que qualquer outro. Sua armadura brilhava. Sua lança tinha haste, como eixo de tecelão. O escudeiro ia adiante dele. A própria descrição parece desacelerar para registrar peso, metal, desproporção. Só que o elemento mais perigoso em Golias não era o bronze, e era a liturgia de desprezo. Dia após dia, ele desce e chama Israel de servos de Saul. Não diz povo do Senhor, não diz homens da aliança. Ele reduz a identidade deles à figura de um rei já rachado por dentro. Saul, o homem que outrora se erguia acima do povo por sua altura, agora enfrenta alguém ainda maior e descobre que seu próprio tipo de grandeza nunca foi suficiente. O reinado que começou sob sinais de promessa pública está agora preso a uma tática de recuo. O rei ouve, mede, calcula e nada faz. O texto diz que Saul e todo o Israel se espantaram e temeram muito. Não é uma frase leve. Ela coloca o rei e o povo no mesmo abatimento. Golias conseguiu o que queria. Fixou o campo em torno do seu ritmo. Não há avanço. Não há fé em ação. Há apenas repetição, humilhação e espera. É então que Davi chega, não como soldado convocado, mas como filho enviado por Jessé para levar mantimento aos irmãos. Esse detalhe importa. Deus, tantas vezes, introduz o ponto de virada, sem trombeta. Um jovem vem com pão e queijo.
encontra um exército travado por um desafio que se renovou tanto e por tantos dias que já parece normal. Davi ouve a afronta e reage como alguém que ainda não se adaptou ao absurdo. Os outros já aprenderam a conviver com o insulto. Davi não. Quer saber o que se dará ao homem que matar o filisteu. Quer saber, sobretudo, como se tolera que alguém afronte os exércitos do Deus vivo. Sua indignação não nasce de temperamento aventureiro, nasce de uma percepção diferente da situação. Onde os outros veem um problema de tamanho, ele vê uma insolência teológica. Eliabe, irmão mais velho, tenta esmagar esse impulso com desprezo doméstico. Pergunta pelas poucas ovelhas no deserto. Acusa presunção. A família, às vezes, reconhece menos do que o campo de batalha. Davi não briga por longo tempo. Ele se move, continua perguntando. Depois vem Saul. O rei olha para o rapaz e faz a leitura esperada. Tu não poderás ir. Davi é moço. Golias é homem de guerra desde a mocidade. A comparação parece óbvia demais para ser contestada. Davi responde com memória, não com bravata. Conta do leão, conta do urso, conta de cordeiros arrancados da boca do predador, conta de golpes aplicados quando o animal se levantava contra ele. E então, junta tudo numa conclusão simples. O Senhor que me livrou da pata do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Fique aqui mais um pouco, ao lado dessa fala. Ela não é heroísmo solto, é interpretação de história. Davi aprendeu a ler os resgates pequenos como escola para o confronto grande. O pasto não estava separado da guerra. O cuidado obscuro com o rebanho o preparava para o dia em que o povo inteiro pareceria um rebanho acuado diante de um predador vestido de bronze. Saul cede, mas ainda tenta vestir Davi com sua armadura. O gesto parece generoso. Na prática, revela incompreensão. Davi prova e recusa. Não andou com aquilo. Não pode lutar sob um peso que não corresponde ao modo como Deus o treinou. Ele toma o cajado, escolhe 5 pedras lisas do ribeiro, põe-nas no alforge e segue com a funda na mão. 5 pedras. O texto não explica por quê. Alguns leitores observam o detalhe à luz dos outros gigantes de Gate lembrados mais tarde. Pode haver aqui uma sugestão literária que o tempo desenvolverá. Pode haver apenas prudência de pastor que não entra no vale com uma única tentativa. Seja como for, Davi desce sem ornamentar seu gesto. Ele entra no espaço entre os exércitos, levando o que Saul desprezaria e o que Deus usará. Golias olha e ri. Vê juventude, rosto sem endurecimento de guerra, instrumentos que não se ajustam à grandeza do duelo. Amaldiçoa Davi por seus deuses. Promete sua carne às aves e aos animais do campo. O desafio, nesse ponto, já não é apenas militar. É cultural. É uma disputa em torno de nome, honra e senhorio. Davi responde com uma das falas mais claras de toda a narrativa. Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O vale inteiro fica à espera do próximo movimento. E Deus já o escolheu. 5 pedras no alforge. Há momentos em que a Bíblia narra depressa porque o coração humano já demorou demais. Davi corra. Essa corrida tem o peso de um julgamento.
O jovem não caminha hesitante para descobrir no meio do caminho se sua confiança sobreviverá à visão mais próxima do inimigo. Ele corre em direção ao homem que há 40 manhãs vinha dominando o vale pela força da repetição. Enquanto Golias avança, Davi põe a mão no alforje, toma uma pedra, gira a funda e solta. O texto não embeleza o impacto. A pedra se enterra na testa. O gigante cai com o rosto em terra. O campeão, cuja voz preenchera o espaço entre dois exércitos, perde a verticalidade de uma vez. E então ocorre um detalhe precioso. Davi não tinha espada na mão. Ele precisa correr, subir sobre o filisteu, puxar a espada dele e com ela consumar a derrota. A alma do ofensor serve ao juízo contra o ofensor. Há uma ordem espiritual nessa cena. O mal frequentemente confia em seus próprios instrumentos com tanta arrogância que Deus o entrega à derrota pelos meios que ele julgava seus. A cabeça levantada em desafio é abatida. A espada exibida como símbolo de domínio muda de dono por um instante e se torna testemunha contra seu portador. Os filisteus veem e fogem. Israel e Judá se levantam e perseguem. O pavor troca de direção. Mas a beleza desse momento não deve ser achatada em moralismo simples. Davi não venceu porque acreditou em si. Não venceu porque dominava técnicas secretas de combate assimétrico, embora soubesse usar a funda. Não venceu porque o gigante, no fim, não era tão grande. O texto preserva o tamanho de Golias, sua armadura, sua experiência, seu escárnio e o terror que causava. O milagre da cena está justamente em que nada disso foi negado. E ainda assim, nada disso recebeu a palavra final. Esse é o centro espiritual do vale. Davi não reduz o inimigo, ele magnifica o nome de Deus. Seu discurso deixa isso claro. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e toda esta terra saberá que há Deus em Israel. O objetivo não é autopromoção, é revelação. O Vale de Elá, portanto, não celebra um indivíduo acima de todos. Ele expõe dois tipos de confiança. Uma se reveste de metal, nome e repetição de ameaça. A outra se amarra à fidelidade de Deus e avança quando ninguém mais avança. É por isso que a narrativa continua viva. Ela não pertence a uma época só. Toda geração volta a esse campo de algum modo, sempre que precisa decidir se o visível será soberano ou se a palavra de Deus ainda governará a leitura do real. Há também algo mais discreto, quase severo, na vitória de Davi. Ele não recebe descanso imediato. O triunfo abre caminho para perseguições, intrigas palacianas, ciúme de Saul, fuga, anos de pressão e, mais tarde, novas guerras. Algumas vitórias resolvem um problema e inauguram outro. A fidelidade não compra vida fácil. Ela apenas recusa vida governada pela mentira. E a mentira aqui era grande. A de que Gate ainda podia falar mais alto que o Senhor. Quando Davi leva a cabeça do filisteu e a espada é guardada depois, a memória de Israel passa a ter um novo marco. Só que o texto, ao preservar mais tarde os nomes de outros gigantes de Gate, mostra que a queda de Golias não encerrou a casa inteira. O golpe no vale foi decisivo, mas não foi isolado. A árvore perdeu o ramo mais visível. Os outros
ainda fariam sombra. Talvez por isso o detalhe das 5 pedras nunca tenha deixado de inquietar leitores atentos. O texto não diz que Davi sabia o nome dos outros 4. Também não diz que desconhecia. O que ele mostra é suficiente. O jovem desceu preparado para mais de um impacto. O vale, talvez, não fosse lugar para triunfalismo precipitado. Guarde essa imagem. Um pastor com 5 pedras. Não porque a fé seja incerta, porque a guerra, às vezes, continua depois do primeiro gigante. A espada do vencido. Depois do choque inicial, a narrativa bíblica costuma fazer uma coisa que o leitor apressado nem sempre percebe. Ela recolhe, anos depois, as sobras do que parecia terminado. O Vale de Elá é uma dessas cenas que brilham tanto que quase escondem as batalhas posteriores. Só que a Escritura, teimosa como memória fiel, volta a Gate de outros modos e deixa claro que a morte de Golias foi princípio de uma demolição mais lenta. O primeiro efeito da vitória é público. As mulheres cantam. Saul escuta. A comparação lhe fere o interior. Davi passa a viver perto do trono e perto do perigo. A guerra contra os filisteus continua, mas ela já não se trava só na fronteira. Ela entra nos corredores do palácio, nas intenções do rei, nos lançamentos de lança contra o próprio homem que Deus levantou. Isso também pertence ao conflito maior. Quando um povo não consegue ser vencido de fora, pode adoecer por dentro. Saul, que tremera diante de Golias, agora treme diante do favor de Deus sobre Davi. O gigante caído no vale não extinguiu a lógica da ameaça. Ela apenas trocou de forma. Em vez de um campeão vestido de bronze, surge um rei corroído por ciúme. Mesmo assim, a memória dos gigantes não desaparece. Ela permanece no pano de fundo das guerras com os filisteus. E esse pano de fundo importa porque a Bíblia não trata a libertação como magia instantânea. Deus dá vitórias em etapas. Derruba um gigante num dia, depois lida com a casa, com a cidade, com o medo acumulado, com a fadiga do rei, com a necessidade de levantar outros homens para a mesma guerra. Há nobreza nisso e a humilhação também. Nenhum servo de Deus deve imaginar que foi chamado para resolver sozinho tudo o que o Senhor decidiu resolver ao longo de gerações. Davi mata Golias, mas não mata todos. Josué expulsa gigantes de montanhas, mas alguns permanecem em Gate. Caleb toma Hebron, mas a luta continua. O povo de Deus avança por fidelidade sustentada, não por um único momento tão grandioso que torne todos os outros desnecessários. Esse detalhe corrige nossa fome por cenas definitivas. Gostamos de imaginar um golpe único que encerre toda oposição visível. A Bíblia conhece melhor a nossa condição. Ela mostra libertações reais, seguidas de tarefas restantes. Mostra cabeças abatidas e cidades ainda hostis. Mostra reis ungidos que também envelhecem. Mostra heróis que um dia precisam ser socorridos. Por isso a espada de Golias, guardada como lembrança, carrega mais que o brilho de uma vitória juvenil. Ela carrega uma lição. Deus não apenas humilha o adversário com suas próprias armas, ele também ensina seu povo a não transformar uma experiência de livramento em superstição. A espada é sinal, não amuleto. O mesmo Deus que entregou Golias em Elá
precisará ser buscado em batalhas futuras, quando a força de Davi já não tiver a mesma pressa, quando o corpo cobrar o preço dos anos, quando os inimigos voltarem com outros nomes. A história das quedas seguintes começa aí, no reconhecimento de que a vitória não permitiu vigilância relaxada. A casa dos gigantes ainda teria fôlego, e Davi, justamente Davi, descobriria isso no próprio corpo. A narrativa vai ficando mais grave, menos canto, mais peso. A lâmpada em risco. Os anos passaram, e a glória do vale não impediu o cansaço do rei. Em 2 Samuel 21, a guerra com os filisteus reabre um antigo corredor de violência. Davi desce com seus servos para combater, como tantas vezes fizera, mas o texto registra algo que em outra fase da vida quase pareceria impossível. Por isso mesmo é devastadora. O homem que correra ao encontro de Golias agora sente o corpo chegar ao limite no campo. É nesse momento que surge Isbi-Benobe, descrito como descendente de Rafa. Sua lança pesa 300 ciclos de bronze. Ele traz arma nova e pensa em matar Davi. A cena carrega algo de vingança atrasada. Anos antes, um gigante de Gate tombou sob a mão do rei, que ainda era rapaz. Agora, outro homem, da mesma memória hostil, vê diante de si um Davi esgotado e julga ter chegado sua hora. A Bíblia não trata esse instante com romantismo. Davi não se ergue sozinho numa explosão final de energia. Ele não redescobre subitamente a juventude. Abisai, filho de Zeruia, vem em socorro, fere o filisteu e o mata. Esse é um dos momentos mais humanos de toda a história davídica. O ungido de Deus, o cantor, o vencedor do vale, o perseguidor de leões e ursos, precisa agora ser guardado por um guerreiro mais novo. Seus homens percebem o risco e tomam decisão firme. Tu não sairás mais conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. A expressão é bela e pesada. Davi não é chamado apenas de rei, é chamado de lâmpada. Há algo nele que precisa continuar brilhando para o povo, mesmo que já não brilhe da mesma forma no choque direto da linha de frente. Deus não o descarta porque envelheceu. Deus o preserva por outro modo, e seus homens compreendem isso antes que um excesso de nostalgia mate o rei. Há um tipo de humildade que só a idade aprende. A juventude imagina que fidelidade e protagonismo são a mesma coisa. A maturidade, quando santificada, descobre que muitas vezes a fidelidade consiste em aceitar limite, recuar de certas funções e deixar que outros terminem as batalhas que um dia começamos. Davi teve de aprender isso. Não em palácio silencioso, mas sob a ameaça real de um gigante com bronze nas mãos. Essa cena também ilumina o conflito dos gigantes por outro ângulo. O objetivo deles nunca foi apenas humilhar soldados comuns. Em vários momentos, a ameaça se concentra sobre pontos vitais da promessa. Aqui, a lâmpada de Israel está sob ataque. Se Davi cai, o reino entra em abalo mais profundo. O golpe não seria somente pessoal, seria simbólico, político e espiritual. Abisai impede esse colapso. A vitória, desta vez, não tem a pureza solitária do Vale de Elá. Ela vem em forma de resgate. O rei não se torna menor por isso, torna-se mais verdadeiro, e a narrativa, mais rica,
O Deus que usou Davi para livrar Israel, agora usa Abissai para livrar Davi. Assim, a aliança não depende do vigor contínuo de um só homem. A casa dos gigantes, porém, ainda não terminou de cair. Isbi-Benob morreu. Outros permanecem. E a partir daqui, a história muda de tom de vez. Davi continua sendo o centro da promessa real, mas a espada já não passa apenas por suas mãos. A guerra contra Gate se torna obra de seus servos. O rei permanece, a luta prossegue, e Deus distribui coragem por mais de um coração. Os homens de Davi. Depois de Isbi-Benob, a escritura não fecha o registro. Ela prossegue como quem quer que a memória não perca nenhum dos golpes que enfraqueceram a velha casa de Gate. Em outra batalha contra os filisteus, Sibecai, o Husatita, feriu Seif, outro descendente de Rafa. O nome é breve, o feito, não. Mais um daqueles homens cuja presença mantinha viva a intimidação antiga cai diante de um servo de Davi. Perceba a mudança. O texto não exibe Sibecai com o aparato dramático que cercou Golias. Não há 40 dias de desafio. Não há duelo interrompendo 2 exércitos. Não há discursos longos no vale. Ainda assim, o registro é dado com honra suficiente. Seif caiu. A casa dos gigantes perdeu outro homem. A ameaça, que antes parecia um espetáculo impossível de enfrentar, agora é abatida no curso da guerra fiel. Há algo profundamente instrutivo nisso. Nem toda grande vitória vem cercada de cenário memorável. Algumas são apenas trabalho obediente cumprido por homens, cujo nome quase passa rápido demais diante dos olhos do leitor. O reino de Deus conhece esse tipo de coragem. Ela não precisa sempre de plateia ampla. Ela avança porque há servos que, quando chega a sua vez, não fogem. Depois, em outra peleja com os filisteus, aparece Elanã, filho de Jaaré, ou Regim, segundo Samuel, ou de Jair, segundo Crônicas. Os detalhes textuais variam entre os relatos, e há um ponto importante aqui para a leitura cuidadosa. Em 2 Samuel 21, a redação como nos chegou parece dizer que Elanã matou Golias, o Heteu, o que cria tensão com Samuel 17. Já Crônicas 20 esclarece que Elanã matou Lami, irmão de Golias. Muitos leitores entendem Crônicas como preservando a formulação mais explícita do episódio, harmonizando a tradição e distinguindo Lami de Golias. Seja como for, o ponto narrativo permanece firme. Outro guerreiro ligado à casa de Gate caiu. Essa cautela importa. O texto sagrado merece mais do que soluções apressadas ou fingimento de que não existem dificuldades de transmissão e formulação em alguns pontos. A fé madura não teme olhar com honestidade para o modo como os livros também se relacionam em sua preservação. E aqui, uma leitura amplamente recebida entende que Elanã matou o irmão de Golias, não o próprio Golias já morto por Davi em Elá, Lame. Então, entra e sai da narrativa com peso sombrio. Seu nome mal ocupa espaço, mas sua queda fala alto. A velha linhagem perde mais um rosto. Se Golias fora o campeão do desafio aberto, Lame representa a continuidade da casa que ainda tentava se impor. Essa sucessão de vitórias comunica algo
que o espetáculo de Elá sozinho não comunicaria. O enfrentamento contra os gigantes não termina em gesto individual heróico. Ele se espalha por uma comunidade de guerreiros formados sob a liderança de Davi. O rei não produz apenas lembranças, produz homens. Esse, talvez, seja um dos legados mais subestimados de sua história. Davi não ficou sozinho no vale e sozinho no resto da vida. Ao redor dele, Deus levantou servos capazes de golpear as mesmas ameaças que antes paralisavam exércitos inteiros. A coragem, quando nasce de confiança em Deus, pode se tornar cultura santa em um povo. Sibekai, Elaná, Abissai, nomes que não recebem canções tão extensas quanto Davi, mas sustentam o desmantelamento do que restava em Gate. A árvore Jahenge ainda não terminou de cair. 24 dedos. O último deles aparece carregando o sinal estranho que o texto decidiu preservar. Em Gate havia ainda outro homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. 24 ao todo. O detalhe não é gratuito. A Escritura o fixa como quem deseja que esse homem seja lembrado, não por glória, mas por excesso. Sua própria forma parece trazer o gosto bíblico por mostrar que a deformação do orgulho nunca produz verdadeira majestade. Produz desmedida, e esse homem fala. A passagem diz que ele afrontava Israel. O verbo devolve o leitor ao vale de Elá. Não é apenas um guerreiro de tamanho incomum no campo. É mais uma boca da mesma velha arrogância. O escárnio continua tentando reinar pela voz, como se o povo de Deus devesse sempre viver encolhido, diante de qualquer estatura ameaçadora. Só que agora a resposta vem de outra mão da casa de Davi. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, ergue-se contra esse homem e o mata. Não é o rei, não é sequer um dos guerreiros mais célebres do ciclo. É um sobrinho de Davi. A coragem já desceu por ramos laterais da família e alcançou o campo como herança viva. Há beleza severa nisso. O último gigante lembrado em Samuel não cai diante do mesmo homem que matou Golias, nem diante de algum herói construído em torno da própria fama. Cai diante de alguém que pertence ao entorno da promessa, a uma casa ensinada a não se curvar automaticamente diante do excesso humano. O escárnio encontra resposta. O corpo desmedido cai. Gate perde mais um. É nesse ponto que o autor sagrado reúne os nomes e fecha a memória com firmeza. Estes nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. A frase funciona como pedra final sobre uma tumba longa. O que começou com um campeão isolado termina com uma casa abatida por uma comunidade de homens fiéis. E repare na distribuição da honra, pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O rei continua no centro, porque a história corre por meio dele, porque o vale de Elá foi decisivo, porque a lâmpada de Israel brilhou diante do povo, mas a vitória final sobre essa memória de gigantes não é monopolizada por ele. Deus quis outra coisa. Quis que a queda desse terror se tornasse trabalho compartilhado. Talvez porque o medo também fosse compartilhado, havia muito tempo, quando um povo inteiro aprende a tremer, o Senhor às vezes escolhe curar-lo distribuindo coragem em vários membros. Um corre ao vale, outro salva o rei, outro mata Seif, outro derruba Lami.
outro silencia o homem de 24 dedos. E, ao final, Gate já não dita a respiração do povo de Deus. Esse desfecho possui uma simplicidade quase áspera. Não há ornamentação, não há explicações longas, apenas a notícia de que caíram, e isso basta. O texto não é fascinado pelos gigantes. Ele é fiel em registrar que eles não prevaleceram. Suas vozes cessam, seus corpos tombam. A promessa segue andando, o eco da promessa. Se a história terminasse apenas com homens grandes abatidos por homens valentes, ainda seria memorável. Mas a Escritura nunca permite que o leitor permaneça só na superfície do feito militar. Ela ajunta os episódios, põe um ao lado do outro, deixa Gênesis sussurrar em Samuel, deixa Canaã responder ao Éden, deixa um vale falar com uma promessa antiga. No começo, Deus disse que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente dela. A frase abriu uma estrada longa. Nela apareceram Caim e Abel, corrupção antiga, dilúvio, Babel, patriarcas, faraós, desertos, reis, exílios e esperanças. Os gigantes entram nesse caminho como uma das formas concentradas da oposição. Em certos textos, estão ligados a memórias obscuras que evocam Gênesis 6. Em outros, aparecem como habitantes temíveis de regiões decisivas da terra prometida. Em Samuel, tornam-se antagonistas recorrentes vindos de Gate, justamente um dos lugares onde Josué dissera que alguns remanescentes permaneceram. Nada disso precisa ser transformado em fantasia descontrolada para carregar peso teológico. O que se levanta contra a promessa pode assumir carne, cidade, linhagem, armadura, voz e rotina de humilhação. E Deus, sem se confundir, responde dentro da história, às vezes por juízo das águas, às vezes por conquista, às vezes por um pastor com funda, às vezes por servos cujo nome quase passa, depressa demais. A queda dos gigantes, portanto, não é curiosidade lateral. Ela dramatiza, em escala visível, um princípio constante. Aquilo que afronta o Senhor e tenta impor ao seu povo uma leitura governada pelo medo acabará por cair. Nem sempre de uma vez, nem sempre pela mesma mão, nem sempre no tempo que o coração ansioso deseja. Ainda assim, cairá. Há também uma delicadeza importante nesse conjunto de histórias. O texto não glorifica a violência pela violência. Ele não celebra Davi, porque Davi gosta de sangue. Celebra, antes, a fidelidade de Deus que sustenta seu povo, quando forças superiores, aos olhos humanos, parecem bloquear a herança prometida. O gigante é grande para que a fidelidade de Deus apareça maior, não para que o leitor se entregue ao fascínio do monstruoso. Por isso, o desfecho mais bonito não está no metal, nem na pedra, nem mesmo na cabeça cortada. Está no fato de que a promessa continua. Israel não foi apagado no deserto pelo relatório dos 10. A terra não ficou permanentemente fechada por anaquins e reféns. Gate não preservou seus campeões para sempre. A casa de Davi, apesar de fadiga, pecado, disciplina e fragilidade, permaneceu como linha real da esperança. E dessa linha viria outro filho de Davi, aqui,
convém ser preciso e reverente. Algumas tradições posteriores fazem associações sugestivas entre a derrota de Golias, o tema da cabeça esmagada e até o nome Gólgota, lugar do crânio. Tais ecos podem ser literariamente atraentes, mas a Escritura não afirma, de maneira explícita, que o Monte da Crucificação recebeu esse nome por causa do crânio de um gigante. Onde o texto não fecha, é melhor não fechar à força. Mas o que a Escritura afirma é suficiente e maior. Ela afirma que a antiga promessa caminha até Cristo. Afirma que o Filho de Davi veio. Afirma que ele enfrentou o mal não com a armadura do orgulho, e sim com obediência até a morte. Afirma que, na cruz e na ressurreição, os poderes foram expostos e vencidos. Afirma que o último inimigo também cairá. A linguagem do esmagamento da serpente encontra sua plenitude aí, onde nenhum gigante de Gate poderia sequer compreender a profundidade do combate. Davi, no vale de Elá, é sinal, não é término. Seus homens, nas guerras posteriores, são continuação, não são consumação. A consumação pertence ao ungido maior, aquele em quem a promessa se fecha sem se esgotar, porque seu reino não terá fim. Mesmo assim, vale a pena voltar uma última vez ao chão onde Golias caiu, não para procurar espetáculo, para ouvir a pedagogia de Deus. O medo pode ocupar 40 manhãs. A afronta pode parecer normal. Um povo inteiro pode desaprender a erguer os olhos e, ainda assim, o Senhor pode enviar alguém vindo do pasto, com mantimento nas mãos e uma memória fresca do Deus que livra do leão, do urso e do homem insolente. Esse é o consolo austero da história. A promessa não depende do volume do inimigo. A promessa depende do Deus que a pronunciou. Golias cai. Seus semelhantes caem depois. Os dias passam. Os reis envelhecem. A promessa segue. E no fim, é isso que permanece fazendo eco por toda a Escritura. A serpente não recebe a última palavra. O medo não recebe o trono. E a descendência prometida não desaparece na poeira do vale.